Pensa Manaus, rotina, com Marcelo Seráfico. Pensa Manaus, rotina de todas as segundas-feiras. Você, ouvinte, já sabe, já acompanha a nossa programação. Quem está conosco é o sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Marcelo Seráfico. Professor, seja bem-vindo à programação. Bom dia. Muito obrigado, Arthur. Bom dia, Daniel, também, a todos os ouvintes. Professor, vamos começar falando sobre a polêmica envolvendo a vacina que combate o coronavírus. Nas últimas semanas ficou aí em bastante evidência nessa briga política. Como é que nós podemos entender esses embates dos poderes em torno da vacina? Como é que fica, em especial, a proteção social nesse meio? Arthur, lamentavelmente, um grande debate, um debate importante, esclarecedor, acaba se perdendo, no Brasil em particular, por conta de uma apropriação que eu não chamaria nem de política, mas de cunho estritamente ideológico, feita pelo presidente da República, né, que procura sempre estabelecer, pautar, digamos, temas que permitam a ele orientar a opinião pública no sentido muito simplório, sectário, do contra ou a favor, o que dificulta enormemente o esclarecimento de alguns aspectos importantes acerca da realidade, e, nesse caso, da realidade associada às formas de combate desse vírus, que tem trazido, como vocês revelaram agora há pouco, tanto desgosto, né, por conta das mortes que provoca, por conta dos quadros de adoecimento das pessoas que, mesmo que salvas, permanecem com sequelas, e de todas as angústias relativas a essa situação absolutamente necessária e incontornável de isolamento e distanciamento social como meios de evitar o contágio e, portanto, o adoecimento. Então, o que seria importante, na verdade, de discutir? Primeiro, saber quais são as iniciativas que estão sendo tomadas para se chegar à vacina. Segundo, entender como a vacina opera nos organismos, quer dizer, como é que nossos corpos respondem a isso. Terceiro, por que se faz uma verdadeira campanha em vários setores da sociedade contra as tentativas de encontrar algumas vacinas e a favor de outras. Quer dizer, uma coisa absolutamente translocada, não é, que não faz o menor sentido. Você tem vários laboratórios, às vezes patrocinados por países, tentando encontrar uma solução para o problema, e um problema que não precisa de muita coisa para verificar que é grave, e, de repente, toda essa discussão acerca da busca da solução e de como implementá-la depois, porque já há toda uma polêmica em torno de quantas doses estariam disponíveis logo após a descoberta da vacina. Quer dizer, tudo isso fica de lado por conta dessa tentativa sistemática, no caso do Brasil, mas dos Estados Unidos também, de acirrar os ânimos de certos setores da sociedade em torno de posições dogmáticas sectárias, não é, que definitivamente não cabem. Então, o problema acaba se colocando, desse ponto de vista, como se o Estado, ao orientar os indivíduos no sentido da autoproteção e da proteção do outro, porque é isso que a vacina espera-se permitirá, acaba assumindo uma posição que é anti-saúde pública, não é? Porque não esclarece. Mesmo que se possa adotar essa posição de ser eletiva a aplicação da vacina, quer dizer, eu escolho se vou tomar ou não vou, essa escolha precisa ser fundamentada em algum tipo de razão. E essa razão não é a moral do senhor presidente, nem a moral daqueles que o seguem de maneira cega. Ela tem a ver com os princípios que norteiam a imunidade, né? Com as condições de imunidade, portanto, de resistir a uma doença.
não é, de evitar que mais mortes aconteçam. É lamentável que um presidente da República assuma uma posição dessa natureza, mas é perfeitamente compreensível do ponto de vista ideológico. Essa é uma maneira de manter mobilizados aqueles setores que, de maneira completamente irracional, o seguem e fazem dessa irracionalidade uma razão política, o que é algo nefasto para um número significativo de pessoas. E, professor, a gente muda aqui de assunto para falar sobre outro tema bastante discutido, que está em evidência, que é a eleição municipal para prefeito e vereador. São papéis fundamentais, claro, para a nossa sociedade, e é necessário entender um pouco desse processo eleitoral, antes e depois de eleito, para poder, muitas das vezes, nós confiarmos o nosso voto em determinado candidato, né? Como é que a gente pode entender esse processo de interesses, de não interesses nas eleições municipais? Arthur, em todas as eleições, não é quando, quer dizer, nesses momentos que antecedem as eleições e mesmo fora dos contextos eleitorais, é muito comum que se chame atenção para a necessidade de conhecer os candidatos, saber suas propostas, né, entender quais são as suas compreensões acerca da realidade, por aí vai. Né? Mas eu acho que uma coisa muito particular se apresenta na atual eleição para a prefeitura, não apenas de Manaus, né, mas de todas as cidades, todos os municípios brasileiros, mas em Manaus com acho que com um grano Salles, né, com tempero. Veja, nós temos 11 candidatos a prefeito, quer dizer, em princípio são 11 pessoas que colocam seus nomes à disposição da sociedade, revelando interesse em resolver os problemas da cidade. Mas o que é extremamente curioso, primeiro, quais são os problemas da cidade, né? Quer dizer, todos esses candidatos apresentam suas interpretações e os problemas geralmente têm a ver com violência, educação, saúde. Todos esses candidatos, com algumas exceções, né, têm uma trajetória política de apoio, inclusive, a grupos políticos que já estiveram no poder. Alguns deles já exerceram mandato por vários anos. Então, tem uma característica, eu diria que incômoda, né, no que dizem esses candidatos, que tem a ver com o fato de que eles, participando ou não do jogo político, parece que tentam requentar discursos acerca de quais são os problemas e de como resolvê-los na cidade de Manaus. Em outras palavras, é como se depois de 40 anos, Manaus não tivesse andado 1 milímetro. É como se as coisas estivessem do mesmo jeito e os discursos desses senhores fossem uma espécie de eco do que eram os problemas de Manaus na década de 80 do século passado. É alguma coisa lastimável, não é? Mas que não tem a ver apenas, no meu entendimento, com a posição pessoal deles. Tem a ver com uma profunda deterioração dos partidos como lugares em que se trava um grande debate político de interpretação da sociedade e de posicionamento ideológico em torno de quais sejam seus grandes problemas, de como resolvê-los, de quais são os grupos sociais que têm interesse em resolver esses problemas e quais são aqueles grupos que são desinteressados, portanto, combatem todo e qualquer indivíduo ou grupo ou partido que busque resolver, né? Em segundo lugar, é que o debate, de fato, político, de projeto de sociedade, se esvaziou. Então, nós temos 11 candidatos a gerente da cidade. E gerência não é uma função do político, né? A função do político é, de fato, estabelecer maneiras de lidar com o conflito político que há entre os grupos da sociedade e fazer escolhas entre aquelas que são as pautas que resolvem, satisfazem ou encaminham a satisfação da resolução, a resolução dos problemas, dos maiores problemas que afetam a maioria da sociedade, não é? Assim como encaminham os meios através dos quais se assegurem os direitos consagrados na Constituição a todo e qualquer cidadão. Esse debate está completamente fora de pauta e o que se vê, na verdade, é uma reiteração
de propostas, ideias do passado, em alguns casos, em outros é, na verdade, uma espécie de reiteração da vaidade individual, né? Muita gente falando de si mesmo como se isso bastasse. Então, isso é lamentável. Eu recomendo a leitura de um belo artigo escrito pelo Orlando Câmara nesse final de semana e publicado no jornal A Crítica, em que ele trata exatamente desse assunto com muita pertinência. Marcelo Será ficou conosco todas as segundas-feiras, a partir de 9 horas da manhã. Muito obrigado pelas informações. Semana que vem estaremos aqui de volta com outra temática também. Uma ótima semana para você. Igualmente, Arthur, muito obrigado e tudo de bom para os ouvintes.